Olá, amigas! Que prazer estar aqui com vocês nesse mês de julho, começando o segundo semestre de 2022. Muitas novidades para a minha vida e para a sua vida e no programa Despertando Mulheres. Começamos em julho a jornada emocional e vamos estar falando aqui de vários temas que envolvem o meu e o seu emocional. Vamos falar de relacionamentos tóxicos, vamos falar de vícios emocionais, vamos falar de crenças, não estou falando de religião, estou falando de crenças, a crença de identidade, a crença de capacidade de merecimento. Sabe por quê, minha amiga e meu amigo? Porque quem não sabe quem é, não sabe o que é capaz de fazer e não sabe o que merece ter. Então, nós vamos falar de crenças limitantes e muito mais durante o mês de julho. Então, fique atenta e fique atento ao programa Despertando Mulheres. Nós estamos hoje aqui no estúdio de vidro, aqui no Shopping Total, e eu estou com a minha amiga Aline, que está aqui. Aline Fishborn. Eu estava ensaiando o sobrenome da Aline, viu? Ó, que chique, decorei. Estamos com a Aline Fishborn. Está aqui ela que trata, né, do desenvolvimento humano e pessoal também, porque hoje vamos tratar de relacionamentos tóxicos. Como eu disse, estamos no nosso estúdio do Shopping Total, com o programa Despertando Mulheres, e a coordenação de produção do nosso programa é de Andréia de Vargas, coordenação geral Fabiano Brasil, na técnica o nosso amigo Roberto Salatino, o Beto, e nossos apoios, Shopping Total, presente a todo momento, e Móveis do Bem, móveis para a vida toda, siga lá, @Móveis do Bem.
Nesta noite não estamos com o Hugo Larroque na assistência, porque ele está lá no Teatro São Pedro, numa ação maravilhosa para que nós venhamos arrecadar alimentos e ajudar a quem precisa. Então, ele está lá. E o meu amigo Beto já me disse que amanhã vai estar, né, o Beto substituindo o Hugo Larroque e o Hugo Larroque entrando ao vivo aqui amanhã, então, no programa que começa também às 20 horas, Beto? 20 horas. Às 20 horas amanhã, acompanhe. Também quero deixar para você aqui o meu Facebook, Andréia Fioravante Despertando Mulheres, o meu YouTube também, Andréia Fioravante Despertando Mulheres. Se inscreva também no canal do Poa Stream e acompanhe os nossos programas pelo meu Facebook, pelo Face do Poa, pelo YouTube do Poa e pelo Instagram, que eu sempre... Olha, a nossa audiência já está grande aqui. E eu digo que eu amo ir lá no Instagram e enviar os aviãozinhos. Então, vai lá também no seu Instagram e envie para 10 pessoas. Envie, compartilhe, porque o programa estará extraordinário. Aline, a tua saudação, a tua apresentação para as nossas amigas e amigos que já estão na audiência, né? E já fala um pouquinho sobre o que estaremos tratando nesta noite na abertura da jornada emocional. Então, é um prazer te receber, seja muito bem-vinda, né? Tu já esteve aqui na casa do programa da nossa amiga Miriam Dornelles, um beijo, Miriam, né? Já conhece a casa, mas é um prazer te receber no programa Despertando Mulheres. Obrigada, André. Então, obrigada pelo convite. É muito bom poder estar aqui falando desse assunto que, pessoalmente, é muito impactante para mim, por ter passado por um relacionamento tóxico há um tempo atrás. Então, para além disso, né, também essa honra de poder estar aqui com a Andréia discutindo e despertando outras mulheres, né? Então, meu nome é Aline Fishborn, como a Andréia bem falou. Eu sou empresária atualmente, mas de formação sou enfermeira. Tenho mestrado e doutorado em educação. Então, a minha caminhada ajudando pessoas é longa e, recentemente, então, com a minha empresa, faço também treinamentos em empresas, enfim, mas também atendimento de mulheres, né, que estão aí com algum tipo de sofrimento, de busca por melhorar a sua gestão das emoções, né? Muito bom. E a gente vai falar hoje, brevemente, então, aí dando uma pincelada para vocês que estão nos acompanhando aqui, a gente vai falar sobre relacionamentos tóxicos, o que são, como que a gente identifica e o que a gente faz se a gente se identificar em uma situação dessas. Olha só, minhas amigas, e daí? Você sabe o que é um relacionamento tóxico? Vamos falar sobre isso. Mas deixa eu já dar um beijo aqui, né? Um beijo para Beth Andriotti, Lori Quevedo, a Lori que esteve conosco aqui durante todo o mês de junho. Estou com saudade, Lori. Um beijo para Elizabeth Beltrán, né, minha madrinha, um beijo. Thaís, Bia Reis, um beijo para você. Pastor Oswaldo Canabarro, que prestigia o nosso programa, que honra te ter aí na audiência. A Franciele, a Cristina Lemos, pastora Lúcia Velasque, um beijo, minha amada. Também a Bianca, que nos assiste, nos acompanha. Isso eu estou falando do Face. E você corra lá também no Instagram. E um abraço aí para o meu marido, que já está no avião. Não sei se está com o telefone desligado ou ligado já, porque ele está indo para Brasília a trabalho. Por isso também não está nos acompanhando aqui nos estúdios. Então, um beijo, Armando. Que Deus te abençoe, te leve e te traga em segurança desta viagem. E vamos lá ver no Instagram quem mais nos acompanha aqui, né? A Milena, minha gerente de conta lá do Banco Sicoob. Um abraço, minha amada. E no YouTube também você vai acompanhando pelo Poa Stream o nosso programa Despertando Mulheres. Então vai acompanhando, vai compartilhando o link, vai mandando aviãozinho. Bom, Aline, vamos falar um pouquinho com essas minhas amigas e amigos, né? Porque o objetivo do nosso programa, Aline, e eu dizia, né, um tempinho aqui que eu estava, logo que cheguei, conversando com o Beto e dizendo, Beto, o Despertando Mulheres não é simplesmente o programa.
O Despertando Mulheres, ele é um braço social da minha empresa, do Centro Despertar, e dele nasceu a Casa da Mulher, dele nasceu o programa Despertando Mulheres e a Confraria Despertando Mulheres. Então, o objetivo do projeto Despertando Mulheres é ajudar outras mulheres, principalmente as mulheres que sofrem violência e abuso. E o relacionamento tóxico, ele é uma forma de violência e de abuso também, né? E eu também falava com a Aline que às vezes nós enxergamos mais homens, né? Desse lado aí, como está abusando, está violentando algum direito da mulher. Mas também sabemos que tem mulheres, né? E nós precisamos, minhas amigas, nos identificar com esse relacionamento. Eu vivo um relacionamento tóxico? Por que eu vivo esse relacionamento tóxico? O que está acontecendo? Porque às vezes nós estamos vivendo um relacionamento tóxico e não estamos percebendo. Então, Aline, relacionamento tóxico existe e eu quero que tu nos fale um pouco sobre isso, como identificar-se estar num relacionamento tóxico, e tu falasse na abertura que tu passou por isso também, né? Então, pessoal, assim, acho que algumas coisas bem importantes para a gente ir tentando pensar e refletir sobre, né? Então, primeira coisa, sim, existem relacionamentos tóxicos, talvez muito mais do que a gente imagina, é mais comum do que realmente a gente acaba, talvez, aí sabendo. E reforçar o que a Andrea falou, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas, assim, é um encontro, né? Então, assim, tem a pessoa que é o abusador, que é a pessoa tóxica da relação, vamos pensar assim, mas tem um encontro. Esse encontro também acontece por algumas fragilidades do outro. Então, esses são pontos bem importantes. Quando a gente pensa assim, né, André, assim, tá, mas o que é esse relacionamento tóxico? E às vezes, assim, as pessoas também fazem um pouco de confusão com relacionamento abusivo, se é a mesma coisa, se são coisas diferentes, enfim. A gente pode pensar, assim, inicialmente, que um relacionamento tóxico é algo... Pensa o que seria tóxico, né? Algo venenoso, algo que nos faz mal. Tá? Então, que sufoca, que vai matando aos poucos. Nocivo, é mais ou menos nesse sentido, né? Então, de forma geral, a gente costuma dizer assim, quando o relacionamento ele é tóxico, é quando ele gera mais emoções negativas do que positivas. Ou seja, é um relacionamento que mais desgasta do que gera sentimentos bons, do que gera algo positivo, né? Então, de forma muito simples, assim, esse a gente poderia considerar como um relacionamento tóxico, né? Claro que existem características e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas talvez o mais importante é a gente entender que ele existe. Outro ponto bem importante, assim, de reforçar com vocês, pessoal, independente, né? Alguns autores chamam relacionamentos tóxicos, atualmente tem se falado mais essa palavra, né? Outros dizem relacionamento abusivo, que o relacionamento tóxico vai, né, invariavelmente chegar num abuso. E quando a gente pensa no abuso, a gente está falando num controle, de alguma forma, em um certo exercer o poder sobre o outro. Mas, assim, isso é o que menos importa, essa diferença conceitual, sim, certo? O que mais importa é a gente entender realmente quais são que eles existem, né, a primeira coisa. E depois, quais são as características e o que me faz, então, se eu me identifico com isso, o que me faz permanecer no relacionamento assim? Quais são os pilares, os itens que eu preciso me fortalecer para poder entender que estou ali, por que eu estou ali e o que eu preciso trabalhar em cima disso, né? E a partir disso, sim, entender se é o momento de romper, de ficar, dos dois conseguirem aí chegar num senso comum, realmente num crescimento, que venha somar, né? Porque o relacionamento, a gente sempre diz isso, né? Ele precisa vir para somar, não é uma competição entre os dois, né? Sim. E Aline, fala um pouquinho sobre o que tu vivesse, então. Sim. Quem sabe as amigas se identificam. Pois é. Então, assim, eu agora fazem 3 anos, um pouco mais, que eu estou separada, né? Então, assim, fui casada por 20... Estive junto, né? Entre casamento, noivado, enfim... por 20 anos com essa mesma pessoa, que é pai da minha menina, da Helena. E esse relacionamento, e aí tem características importantes aqui, ele foi se tornando tóxico ao longo do tempo, né? Claro, conheci essa pessoa quando eu era muito jovem, ele também era muito jovem, enfim. Mas, assim, algumas características já estavam presentes. André, eu acho que esse é um ponto importante. E são características sutis.
O que a gente quer dizer com isso? Nenhum abusador, nenhuma pessoa tóxica vai chegar no primeiro dia de encontro e vai dizer para você que você não vai com essa saia, que você não vai com esse decote. Verdade. Né? É tudo muito sutil. Então, as formas de exercer o controle sobre o outro, essa é quase como entender o outro como uma posse, né? Ela vai se estabelecendo ao longo do tempo. Né? Então, de forma muito sutil. No meu caso, assim, os sinais já estavam ali, né? Ainda que de forma sutil, e talvez, né, em alguns momentos por até uma imaturidade de idade, mas também de emocional, né? Eu não fui percebendo essas coisas, eu fui entendendo que estava tudo bem, que era assim mesmo, e a gente tem uma educação e uma... eu ia te perguntar, essa questão cultural Isso. da menina que ainda, né, é educada um pouco, criada, educada, orientada, um pouco diferente do homem, né? Sim, total. Do menino, né? Com certeza, né? Eu acho que o pessoal que está na audiência concorda com isso, a gente vive essa sociedade machista, assim, isso é passado. A gente tem visto cada vez mais mulheres florescendo e sendo realmente livres, mas isso ainda está em construção, a gente não pode perder isso de vista. Então, essa ideia de que a mulher precisa tolerar, de que tá tudo bem acontecer essas situações, essas, sei lá, cenas de ciúmes ou coisas desse tipo, isso faz parte, isso é uma demonstração de amor. E quando eu fui me dando conta de que isso estava, na verdade, tirando a minha liberdade, e eu comecei a me descaracterizar, né? Quem me conhece hoje, se me conhecesse, sei lá, 10 anos atrás, talvez não fosse pensar que era a mesma pessoa. Começou a viver a partir do que o outro queria. Exato. Tirando tuas características, tuas vontades, isso. Tua identidade. É isso mesmo, a questão da autenticidade, de ser uma pessoa... Autenticidade. Porque, assim, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que está aqui, que gosta de usar roupas assim como eu estou usando, essa sou eu. Né? E quando a gente está, e aí falando da minha experiência, mas também pensando você que está aí do outro lado, quando a gente está se relacionando com alguém e a gente tem medo da reação do outro, né, a gente começa a entender que, bom, se eu não quero briga, se eu não quero uma discussão, eu vou me comportando de um jeito que agrade o outro para que eu não crie uma situação desnecessária. Ninguém gosta de ficar brigando, ninguém gosta de ficar toda hora discutindo. Então, vou dar alguns exemplos que aconteceram comigo, mas também aconteceram com mulheres, né? Que depois dessa minha caminhada eu comecei a atender. Foram jantar em algum lugar, era para ser uma coisa legal, uma coisa divertida para o casal, e aí acontece que a pessoa, e aqui falando do homem, mas de novo, reforçando o que a André falou, também temos mulheres abusadoras que fazem isso também, começou a implicar, por exemplo, com a roupa que a pessoa estava usando. Né? Então, aquele momento que era para ser um momento legal, divertido, acaba se tornando um momento desgastante, de discussão, enfim. Então, ou o ciúmes excessivo, como eu disse, mas tu olhou para o lado. Isso, mas para quem tu tá olhando? O que tu tá procurando? Por que tanto tu olha lá para o lado? E essas coisas, pessoal, assim, a gente precisa entender que isso, assim, não é saudável no relacionamento. Então, assim, a gente tem que desconstruir essa ideia que ciúmes é sinônimo de demonstração de amor. Né? A gente pode demonstrar amor de várias outras maneiras. Né? Toda vez que eu tenho um comportamento de ciúmes, é sinal de que eu realmente não confio naquela pessoa. Né? E isso, assim, a gente tem que pensar até que ponto isso realmente estaria sendo vivido num relacionamento saudável. E também, se eu não confio, se eu fico na vigilância, ou é porque eu estou com esse problema emocional, estou com um problema emocional, ou de repente alguém pode estar nos assistindo e dizendo, não, mas ele olhou mesmo, ele deu em cima. Tá, então ele não te respeita. É isso. Mas então, então tu precisa ficar vigilante, tu precisa estar lá 24 horas marcando em cima, como a gente diz. Então, peraí. Então, se a pessoa está agindo dessa forma, ela está desrespeitando. Exato. Já é um relacionamento. Com certeza. Com certeza. E aí, de novo, eu pensar, né? Por que eu aceito isso? Né? E tu falou duas palavras-chave para mim, ó. Tu falasse medo, né? A partir do momento que eu estou me comportando, eu não vou colocar essa calça jeans justa, porque não, ele não vai gostar, vai me xingar, vai brigar, não vou comprar, não vou colocar, não vou usar. Medo, né? Porque uma coisa, minhas amadas, e ontem eu falava na minha igreja de noite, Aline, eu dizia assim, ó, nós quadrangulares, convertidos, né? Para quem está assistindo pela primeira vez o programa, eu sou pastora e superintendente da Quadrangular.
nós não temos costumes do homem. E eu dizia assim, não adianta a gente usar um saião lá no pé e a língua ser maior ainda. A saia não te dá salvação, né? Mas a língua grande tira a tua salvação. Então eu dizia assim, ó, não adianta com o saião comprido lá no pé, né? Ter a língua maior. Então nós não temos costumes do homem, mas nós temos bons costumes. É óbvio que nós não vamos sair por aí nos oferecendo seminuas. E eu perguntava, onde é que se usa biquíni, igreja? Na praia. Ok, biquíni tu usa na praia, no clube, na piscina, enfim. Um ambiente onde todos estão ali com traje de banho. Claro que a mulher não né, na minha visão, né, Aline, ela não é uma relação em que a mulher está saindo seminua, não. É uma relação que a mulher coloca uma roupa legal, coloca uma roupa bacana, e o homem, ou também pode ser o inverso, né? Porque como é despertando mulheres, nós precisamos despertar as mulheres dos dois lados, né? E daí, ela saiu com uma roupa bacana, uma roupa decente. E daí, o marido, o namorado, o companheiro fica vigiando. Tá muito justa, tá muito curta, tá muito apertada, tá muito degotada. É que, na real, né, André, são desculpas, assim, que a pessoa usa. O que a gente diz de ciúme doentio. Isso, uma expressão que a gente usa. Porque se não for a roupa, vai ser outra coisa, vai ser a forma como ela se comporta. O celular, exemplo, que tanto tu olha no celular, isso. Por que tu colocou senha no celular, né? Exato, tá rindo demais. Por que tá tão bonita assim? Por que você arrumou tanto? Isso. Então, quando a mulher começa, né, ter medo do seu comportamento, já é um sinal, Aline. Sim. A gente, assim, o comportamento agressivo do outro, né, dessa pessoa que a gente está colocando aí como abusadora, seja homem ou mulher, é um comportamento, assim, instável. A gente não sabe muito bem como a pessoa vai reagir. Então, isso já é um sinal. Sim, se eu estou tendo que mudar o meu comportamento, mudar a maneira como eu me comunico, não falar com todo mundo, não ser uma pessoa tão expansiva, vocês entendem? Eu estou me descaracterizando, estou perdendo a minha autenticidade porque eu tenho medo da reação do outro. Ótima essa tua expressão, vou anotar. Amigas, vocês sabem, né? Todo programa eu digo para você fazer o quê? Anotar. O programa é para te trazer informação, orientação e conteúdo. Anota, amiga. Porque eu acho que, assim, algumas coisas que a gente vai falar aqui para vocês podem ficar aí na mente. E talvez não seja o caso de você, talvez seja o caso de uma amiga, talvez seja o caso de uma pessoa que você conheça. Então, essa informação, ela é relevante, pessoal. Assim, eu acho que é importante a gente estar atento, né? Bom, então, assim, essas características, né? Esse relacionamento pesado, sabe por isso que a gente chama de relacionamento tóxico, né? Aquela coisa pesada mesmo. E a gente pode pensar em termos de energia, mesmo aquela pessoa que a gente tá com ela e aí sai assim cansada, uma pessoa que passa realmente uma sensação ruim, né? Esse parceiro ou parceira com a agressividade, e de novo, gente, não esqueçam, a gente não está falando só de agressividade física. Sim, né? Assim, importante, são comportamentos agressivos. E assim, não só com você, porque, de novo, a pessoa tóxica, abusiva, ela não vai chegar na primeira semana, primeiro mês de namoro e jogar alguma coisa em você. Mas, de repente, ela pode ter um comportamento agressivo com os outros. E também, às vezes, a pessoa, ela nem se dá conta. A questão emocional dele, né, tá tão acentuada, ele ou ela, que não se dá por conta de que está sufocando a outra pessoa, que o seu comportamento não é legal, não é normal, né? E quando tu fala assim, né, nós não podemos perder a nossa autenticidade, né? Não podemos perder a nossa identidade, até mesmo de perfil. Eu quero compartilhar bem rápido aqui. Eu e a Bia Moura, nossa colega coach, a Bia me mandou, eu falei aqui no programa, e nesse mês nós vamos falar sobre isso também. Ela mandou, disse, Andréia, dá uma olhada aí nesses dois perfis. Eu disse, é de quem? É de um casal, e eles estão praticamente separados. Ok, eu olhei, passei o olho, gravei áudio para ela. Bia, olha só, ele, né, ele é dominante, ele é influente e dominante. Ela, dominante, influente. Mesmo perfil praticamente. Eu disse, Bia, sabe por que eles estão separando? Porque ela está achando que ele a está atraindo. Porque ele é influente, ele é alegre, ele é comunicativo, desprendido, extrovertido. E ela acha que ele está atraindo ela com alguém. E ele está com um problema da parte dele com ela, por quê? Ele é homem,
né? Ele é dominante também, tem um perfil dominante ali na sua composição, e ele acha que ela quer mandar em tudo. Então, ela não dá espaço para ele mandar, ele está com esse desafio de que a mulher está mandando em tudo, e não conhece perfil comportamental, e ela, por sua vez, como ele é extrovertido, gente fina, alegre, acha que ele está atraindo porque ele se comunica muito com as amigas e colegas de trabalho. E daí ela mandou assim, amiga, como é que tu sabe de tudo isso? Eu disse, Bia, é só olhar, né? É só olhar o perfil. Mas o que nós estamos falando aqui? Não é dessa questão do perfil. Ela vai muito além. Sim. Ela vai muito além. É bom a gente deixar claro, né, Aline, que vai além, porque, claro, que uma pessoa que tem um perfil que não é do influente, extrovertido, alegre, comunicativa, vai dizer, ó, essa pessoa é muito dada, é assanhada, né? Mas é algo que a pessoa vai observar e vai falar, mas não é dessa forma, e eu vou repetir a expressão para que as nossas amigas e amigos possam entender. O exemplo que nós estamos dando é o ciúmes doentio, né? Que não é uma expressão correta tecnicamente, mas para você entender melhor. E Aline, tu falasse, né? Primeiro do medo, né? Ou seja, quando eu começo a me comportar de uma forma para com o meu companheiro ou companheira por medo da reação dele, eu começo a me fechar, me limitar. E tu falasse agradar. Quando tu começa a fazer as coisas para agradar. Ok, a esposa querendo agradar o marido, fazer uma surpresa, o marido, o namorado querendo agradar a namorada, fazer uma surpresa. Agradar... como é que eu vou dizer? Agradar intencionalmente. Agradar porque decidiu agradar. Isso, gratuitamente, assim. Isso, né? Mas tu fala aqui do agradar, tipo assim, eu vou agradar para ele não brigar comigo. Isso. Mais ou menos isso, Aline? Porque, assim, de novo, pensando que o relacionamento ele é construído pelos dois, né? Então, assim, se você é uma pessoa que gosta de agradar, que gosta de fazer surpresas, que gosta de, enfim, fazer esses carinhos pelo outro. Surpresas de amor. Surpresas, essas, enfim, né? Mas eu decidi. Eu decidi fazer, eu gosto de fazer. Eu gosto, quero agradar. Isso. Ok. Aí, assim, isso é uma questão, né? E é claro que, assim, lá no fundo, por mais que você possa pensar, vou fazer isso, assim, gratuitamente, você também gostaria de receber em algum momento essa retribuição, essa troca, né? Esse reconhecimento, em primeiro lugar, de que, uau, que legal, você montou tudo isso e tal, né? Que fosse um momento agradável entre vocês, óbvio, e que talvez em algum momento ele também pudesse retribuir. Isso é justo, né? Esse equilíbrio, a gente fala muito sobre isso, né? O equilíbrio na relação. Então, assim, não é só um dar e nunca receber nada em troca, né? Então, quando a gente se percebe no relacionamento tóxico, muitas vezes é você que acaba sobrecarregado, né? Você acaba dando, você acaba doando, até porque o outro deposita em você muitas coisas. Coisas dele, coisas dela, né? Então, essa carga emocional acaba ficando, muitas vezes, em da relação, né? E isso é pesado. Então, quando a gente fala, quando eu falei antes, né, de agradar o outro para não gerar uma discussão ou uma briga, às vezes desnecessária, às vezes, como eu estava dizendo antes, em algum momento que é importante para o casal, enfim, você acaba cedendo, você, enfim, não compra briga, você se cala, você tolera, você releva. Só que isso, pessoal, assim, a importância, talvez, né, André, da gente entender que no relacionamento, assim, o relacionamento é feito por duas pessoas, e são duas pessoas diferentes. Então, é preciso, sim, ter alguns ajustes quando a gente está conhecendo alguém. E o namoro serve para isso, para a gente ir conhecendo aquela pessoa e fazer os ajustes que são necessários. A importância, né, Aline, tocou num ponto legal. O namoro é para isso, para se conhecer e fazer os ajustes. Como é importante, talvez me chamem de... como é que eu vou dizer... uma pessoa já tá velha, atrasada, né? A Andréia já tá velha, atrasada. Mas quanto é importante a gente respeitar o período do namoro, o período do noivado, o período do casamento. Eu falava esses dias assim, ó, a paixão dura 2 anos, né? Até 2 anos. Quando tu tá apaixonada, não vê nada. Não vê nada, tá tudo numa boa, não percebe nada. Passaram os 2 anos, ou é amor, ou vai ser um pavor, né? E daí, nos 2 anos, você não percebe nada, você não vê o momento da paixão.
Então, como é importante, né, Aline? Ainda mais nos dias de hoje, que eu digo que a gurizada está fazendo test drive, né? Mas daí no test drive já pode surgir um filho, uma filha. Então, o quanto é importante se cuidar e o quanto é importante ter um namoro, noivado, casamento. Com certeza, porque e assim, não existe um tempo exato para essas fases, mas assim, o namoro ele serve para a gente conhecer a pessoa, para a gente ir fazendo os ajustes que são necessários. Nenhuma relação é perfeita, as coisas precisam ser ajustadas. Mas eu costumo dizer que tem coisas que a gente não pode abrir mão, né? Então, respeito. Então, ser tratada com respeito, pessoal que está aí do outro lado, isso é inegociável. Uhum. Então, assim, eu não posso aceitar que alguém chegue em algum lugar e fale, por exemplo, de forma agressiva comigo, né? Meu parceiro, minha parceira, enfim. Não posso. Né? Isso é uma falta de respeito. E aí cada um pode elencar para si o que considera uma falta de respeito. Mas, assim, entrando nessa esfera da falta de respeito, a gente está ali, sim, já com o sinal alerta ligado de um relacionamento tóxico, e que talvez se ele ainda não está caracterizado oficialmente, ele daqui a pouco ele vai evoluir para isso, né? Outro ponto que a gente não pode abrir mão no relacionamento, assim, que é a esfera da comunicação, a parte da comunicação, do diálogo. Então, Aline, a gente tem brigas, a gente se desentende, a gente não concorda com algumas coisas. Ok, ótimo, são duas pessoas diferentes, a gente não vai concordar com tudo que o outro concorda. Não tem problema nenhum nisso. A questão é o como isso chega para o outro, é a forma com que eu comunico para o outro que eu não gostei, né? Porque eu posso dizer, André, pelo amor de Deus, que coisa horrível. Eu posso dizer, olha só, André, assim, não gostei do que tu falou daquele jeito. Vocês entendem? Tem uma forma de falar, né? Então, a comunicação... E outra, né? Só um parênteses, eu não posso ter medo de falar com meu parceiro e com a minha parceira. Então, eu preciso conseguir ter esse espaço de comunicação, certo? Esses são, eu falei antes, respeito, né? Comunicação. E o afeto, o carinho, né, pessoal? Se a gente tá com alguém, se a gente tá num relacionamento amoroso, é porque a gente quer ter o carinho, a gente quer ter o afeto. Então, essas 3 esferas, pessoal, elas são inegociáveis. As outras coisas vocês podem ir ajustando, podem ir vendo de que forma que fica melhor, né? Vai andando e as coisas vão se ajustando. Mas assim, se os alertas foram dados, se você já comunicou, se você já avisou, né, de que a coisa não estava indo bem, que você não gostou do comportamento do outro, e fica só nessa promessa de mudar, porque isso é um comportamento tóxico também. Falando em promessa, e aquele ou aquela que fica sempre ameaçando. Fica sempre ameaçando, tipo, né? Vou sair. Se fizer isso, vou sair. Vou sair. Não, porque tem mulheres que vivem na dependência, nós falávamos antes, né? Mulheres que não saem de um relacionamento abusivo porque não se identificaram ainda no relacionamento abusivo. Isso. Ou quando se identifica, é dependente emocional ou é dependente financeira, né? Da pessoa, né? E daí, não vou te dar mais dinheiro, né? Não vou pagar o tal conta, não vou pagar o teu carro, não vou pagar a casa. Tu não vai conseguir sobreviver, né? Sozinha. Daí faz a pressão psicológica, né? Quero ver tu pagar sozinha, quero ver tu te manter sozinha se tu sair de casa, né? Então a mulher acaba ficando por uma dependência emocional ou financeira, né? E a ameaça já escancara ali que é um relacionamento abusivo mesmo, né? Com certeza, assim, pessoal, isso é tanto por parte do homem quanto da mulher, essas falas, porque elas buscam denegrir a pessoa, né? Elas buscam, assim, que a pessoa se sinta menor. E é isso aí, a gente tem que ter muito claro, assim, o relacionamento, ele tem que ter um equilíbrio, né? Então, assim, se for para crescer, que vão crescer os dois, né? E crescer, que eu digo, não estou nem falando só da esfera financeira, mas falando da esfera emocional também, que os dois consigam juntos irem se fortalecendo e crescendo, evoluindo, desenvolvendo. Então, quando a gente tem essas ameaças, a gente realmente, o pessoal está já falando aí de um jogo de poder, né? Isso que a Andrea trouxe, assim, de quando a gente se identifica, né, de estar num relacionamento, assim, a dificuldade de sair, né? A gente sempre tem que entender que, de certa forma, em algum grau, essa pessoa que permanece, ela tem um ganho. Ela tem um ganho emocional, certo? Aline, como assim? A pessoa tá num relacionamento assim, é horrível. Ele capaz que ela vai querer permanecer neste relacionamento. Tem, gente. Ninguém fica. Se tá tudo ruim, ninguém fica. Então, algum ganho emocional essa mulher ou esse homem estão tendo.
Por quê, gente? Porque, de novo, assim, a pessoa tóxica, ela é uma pessoa que usa esse jogo emocional. Então, ela não é sempre uma pessoa horrorosa, né? Então, assim, ela tem aqueles surtos, ela tem aquela impulsividade, ela dá aquela estresse, aquela briga, aquela discussão. Aí depois, né, de um tempo, muitas vezes, claro, aí tem perfis diferentes também, né, de abusadores, de pessoas tóxicas, mas muitas vezes ela pede desculpa, ela diz que não vai mais acontecer. Daí entra no vício, no ciclo, né, da violência e do abuso. E aí, assim, aí fala isso, aí porque eu tava descontrolado, porque eu tava estressado no trabalho, porque eu tava... Nunca mais vai acontecer. Nunca mais vai acontecer. Então, assim, aí a pessoa que tá ali nessa situação mais frágil, como a Andrea falou, muitas vezes nessa dependência emocional ou financeira, enfim, do outro, com uma carência grande, autoestima baixa, enfim, ela pensa, ok, porque ela tá ali com a pessoa que ela escolheu estar do lado dela. Então, assim, isso eu falo por ter passado, pessoal, assim, a gente olha para a pessoa e pensa, ok, realmente, foi só uma situação, não vai mais acontecer, porque, assim, foi a pessoa que eu escolhi, né, que a pessoa que tá aí do outro lado, talvez se identificando, pode pensar assim, não, eu escolhi ficar com essa pessoa, então não é possível que essa pessoa seja assim. E aí a gente tolera, a gente releva, a gente perdoa, e a gente vai de novo, e aí por um tempo as coisas parecem que vão, né, que estão ali uma engrenada, até que acontece de novo uma situação. Então, a gente não pode esquecer isso, assim, tem de certa forma algum ganho para essa pessoa que permanece, ainda que seja mínimo, e por isso é tão importante buscar o autoconhecimento, buscar se fortalecer, assim, na autoestima para entender o quanto a gente merece, né, André? Porque às vezes a gente permanece por achar que, também, né, ninguém mais vai me querer, não vou achar uma pessoa melhor. É o que tu falasse recém, autoestima baixa. Exato. Autoestima baixa. Então, aí realmente a gente entra nesse ciclo, assim, e para a mulher conseguir, para o homem, né, para a pessoa que está ali vítima dessa pessoa tóxica, para ela conseguir romper com isso, precisa buscar um fortalecimento, assim, né? Eu sempre digo que é importante ter ajuda nesses períodos, porque a gente fica cega, a gente não percebe, e a gente vai cada vez se afundando mais, porque isso faz parte do jogo, né, de manipulação do outro. Então, muitas vezes o abusador começa a querer cortar os elos, né, familiares dessa vítima. Então, assim, não vai mais lá, não fala com eles não gostam de mim, ou eles não sabem nada, é só eu e você. Enfim, por quê? Porque essa mulher vai as amizades, ela vai cada vez se enfraquecendo mais, socialmente, pensando assim, e aí ela só vê no outro, assim, aquela boia de salvação, entende, André? Ela não fala mais com as amigas, ela tem pouco contato com a família, então isso também faz parte, né, desse jogo. O abusador ou a abusadora acaba sendo só, abraça, e só ela é a referência, e o mundo é só os dois. Exato. O mundo se resume aos dois. É isso, e olha que perigoso que é isso, né, André? Porque aí a pessoa, ela ouve o que o outro fala, aí o outro fala, você nunca vai encontrar alguém como eu. Você não sabe como é que tá lá fora. Você não vai ficar tu já está velha, tu já está gorda. Exato, já tem filho, gente, e não sei o quê. Então, assim, aí tu, imagina, tu tem como referência aquela pessoa, aquela pessoa te fala isso. Então, assim, até que você consiga... Não, só um pouquinho, né? Assim, tem coisa que não é bem assim a história. Muitas vezes, quando as mulheres começam a se dar conta delas, estão tão no fundo do poço que é muito difícil de sair sozinha. Não tem nem forças, né? Não tem ânimo, não tem força, que é o que tu falasse, está fragilizada, a autoestima está baixa, né? E olha só, vivendo só aquele mundo dos dois, que tu falasse agora, começa a ouvir, né? Então, tu tá gorda, tu não é mais menina, tu tem filhos, tu não vai arrumar outra pessoa, né? Isso aí. E a pessoa vai ouvindo. E como ela ouve só a voz daquela pessoa, ela começa a acreditar. Ela acredita naquilo ali, tipo assim, vou ficar com esse mesmo. Homem é tudo igual, só troca o nome, o CPF, endereço. Mulher é tudo igual. Daí surgem as crenças, né? De que mulher é tudo igual, homem é tudo igual. E além disso, né, André, assim, bem importante essa questão social, assim, da gente estar, ou ser educada nesse ambiente de que a mulher precisa tolerar, relevar, e assim, o quanto isso pesa na decisão. E aí, falando de experiência própria, mas também das clientes, assim, é difícil, ninguém casa para separar, né, André? Então, essa decisão, ela não é
obviamente, simples, assim. E também, Aline, falando nessa questão cultural da mulher, né? A mulher, né? Estou falando do tempo das minhas avós. Ela foi educada, criada para ela perdoar as traições. Sim. Para ela tolerar, porque o homem pode, a mulher não pode, né? E a mulher, eu entendo que a mulher, ela é a harmonizadora do lar. Mas uma coisa é tu ser uma mãe, uma esposa que harmoniza, e outra coisa é tu seres uma mãe, uma esposa que tolera e suporta anula, abusos, né? E se anula. Isso é importante. E também, assim, é um tema de um dos nossos programas seguintes, Aline, essa questão que tu falou, algum ganho a pessoa tem. Ou seja, as duas estão tendo ganhos. Sim. E nós sabemos que a mulher vai estar fragilizada, ou o homem vai estar fragilizado, vai estar com a autoestima baixa, ok. Mas por que está tolerando? Que ganho tem? E daí nós entramos nos vícios emocionais, né, Aline? Por quê? Porque acaba um alimentando o vício do outro. A relação fica adoecida. Por que existe fofoca? Porque tem o fofoqueiro que fica fofocando e tem o fofoqueiro que fica ouvindo e dando corda. É um ciclo. Um alimenta o outro, né? Se tu quiser me fazer uma fofoca, eu cortar a fofoca, parou ali em mim. Mas, Aline, a questão do relacionamento tóxico não é só entre o casal, nós estamos aqui priorizando falar sobre o casal, né? Sobre o relacionamento amoroso, mas é também com relação a colegas de trabalho, é também com relação a familiares. E eu lembro que uma vez eu disse assim, tá, mas daí, se é a mãe, se é o pai, se é o filho, como é que a gente faz? Dispensa? Né? Porque o que nós somos orientadas, né? Quando nós buscamos o autoconhecimento e quando nós nos tornamos pessoas que vão ajudar outras pessoas, né? Por meio do coach, de uma mentoria, enfim. Separa. Relacionamento tóxico não faz bem, tudo que é tóxico manda embora, tá? Como é que manda o filho, a filha, a mãe, o pai, o irmão, o chefe, colega de trabalho? Como é que eu mando embora, né? O marido ainda a gente pode mandar embora a esposa, porque o que nós comentávamos antes, ok, está vivendo um relacionamento tóxico, então te perceba, minha amiga, meu amigo, te perceba estar num relacionamento tóxico e busque ajuda, né? O cuidar do emocional que a Aline falou é muito importante, e eu estava escrevendo um artigo, Aline, escrevendo uma matéria, e eu falava o quanto é importante nós cuidarmos do emocional. Nós somos, né? A palavra de Deus diz que nós somos corpo, alma e espírito, ou seja, eu sou corpo, que é o meu físico, preciso cuidar do meu físico. Eu sou alma, que é emocional, preciso cuidar do meu emocional. E eu sou espiritual, preciso cuidar da minha espiritualidade, né? Independente da fé. Então, o quanto é importante cuidar dessas três áreas. Não adianta eu buscar só pelo espiritual. Tá, mas Deus não é tudo na tua vida, Andréia? Sim, Deus é o meu primeiro valor, né? Mas o meu emocional, o meu livre-arbítrio é que decide se eu vou buscar por Deus ou não. Então, olha a importância de eu cuidar do meu emocional. Tem pessoas que às vezes ficam fanáticas, né? Só querem saber do espiritual. Tem outras que só querem cuidar do físico, né? E nós temos que ter um equilíbrio. Corpo, alma e espírito. Então, quanto é importante, minha amiga, meu amigo, você buscar cuidar do seu emocional. Cuide do seu emocional. Fazer terapia, fazer um processo de coach, fazer uma mentoria, não é feio, né, Aline? Bem pelo contrário. Eu acho que eu pedir ajuda, né? Pedir ajuda. Tem muito receio, assim, das pessoas se mostrarem frágeis em algumas situações da vida. E de novo, assim, todos nós passamos por situações delicadas na nossa vida, todos. A questão é o como lidar com isso, né? É identificar primeiro, né? Eu imagino, isso, né, Aline? Nesse caso de relacionamento tóxico, a gente precisa realmente, assim, conseguir perceber, bom, essa situação que eu tô vivendo aqui, essa pessoa não é normal. Não é normal. Essa pessoa tá despertando em mim coisas ruins, essa pessoa tá só alimentando o meu lado. Tô com medo, tô insegura, já tô tremendo, tomando Rivotril aí, né? Sei eu qual outro, diazepam, sei o que mais.
perdi o sono, não consigo dormir, tô sempre ligada porque ele pode chegar, e se ele chegar e a casa não tá arrumada, Exato, e se ele chegar e a amiga tá aqui em casa, a vizinha, e se ele chegar e eu não tô com a janta pronta, né? Isso, aquele medo, aquela insegurança, aquele pavor, aquele pânico, né? E então são sinais. Sim, o que mais poderia dizer de sinais, então, Aline, para nós? Gente, assim, eu acho que várias coisas, e só para dizer, nós temos vários comentários aqui. O Hugo Larroque está dizendo: oi, meninas, estou aqui no Teatro São Pedro. KKK, amigo, já falei que tu estás aí no Teatro São Pedro, nesse show maravilhoso aí. Cláudia, Cibele, a Marilene, a Kátia, a Celeste Eli, minha mãe, beijo. A Tassi, pastora Cirlei Martins, Carlinha, Regina, pastora Márcia, e tem gente dizendo aqui, ó, eu vivi, eu também passei por isso. Nós estamos aqui no nosso Face. Você que está aí no YouTube também, doutor Giovanni, que me deu já um oi aí também, uma boa noite. E você que está acompanhando, continua mandando aviãozinho, gente. Vai mandando aviãozinho aqui. A Sandra, a Paula, a Thalita. Thalita, meu amor, um beijo. Também aqui a Lourdes, a Margot. Gente, é muita gente, eu não vou conseguir dar beijo hoje, graças a Deus, a audiência está grande. Tamara, um beijo. Davi. Gente, cuidem do seu emocional. Quando você quer cuidar do seu corpo, do seu físico, você vai aonde, né, Aline? Você vai procurar um médico, você vai procurar um nutricionista, um gineco, um cardiologista, um fisioterapeuta, não sei, o problema que você identificou no seu físico, você vai procurar um médico especialista nisso. Você está com problema espiritual, independente da sua fé, né? Eu, como pastora, vou te dizer, está com problema espiritual, precisa de Jesus, vai a uma igreja, meu amigo, minha amiga. E você está com alguma questão emocional, vai no psicólogo, vai num coach. Vai procurar por ajuda quem vai cuidar da sua saúde psicológica e emocional. Eu acho que é bem importante esse ponto. Procurar ajuda, né, Aline? Se permitir ser vulnerável. Não é vergonha, mulher, você procurar por ajuda. Sabe onde é que vai estar a vergonha? A vergonha vai estar em a sua filha. O seu filho que presencia tudo que acontece dentro da sua casa, futuramente viver o mesmo que você está vivendo. Não, meu filho não vai passar por isso, minha filha não vai. Ele vai provavelmente repetir o seu padrão. Provavelmente ele vai viver o que você está vivendo. E olha quantas dores e fraturas você pode estar permitindo na vida do seu filho e da sua filha. Então, vergonha é você não assumir o seu papel de mãe, seu papel de pai, procurar por ajuda para ser um pai e uma mãe melhor para que seus filhos não passem por aquilo que você está passando. Com certeza. Né, e o exemplo, acho assim, André, essa construção da figura feminina e masculina para as crianças, né? Assim, esse foi um ponto decisivo quando eu decidi romper o meu relacionamento anterior. A Helena tinha 2 anos quando eu saí do meu relacionamento, e eu, assim, uma das coisas que para mim ficaram muito claras era isso, assim, eu não queria passar essa ideia de uma pessoa, de uma mulher que se submete a coisas que não concorda. E olha só que o doutor Giovanni está dizendo assim, ó, faz muito mal, deixa a pessoa doente. Claro, óbvio, a pessoa adoece, né, gente? É que a esfera emocional a gente não pode perder de... E adoece no emocional que vai refletir no físico, né, Aline? Exato, na verdade é uma sequência de coisas, não tem como. A gente está num relacionamento tóxico estar saudável, a gente precisa entender que não é saudável. E assim, vai chegar no físico, vai chegar lá na dificuldade para dormir, enfim, pode ter gastrite, eu cansei de atender mulheres com gastrite, insônia, com dores, gastrite no corpo, de tensão, dores musculares. É isso, gente. Assim, o emocional, o mental e o emocional, eles fazem parte do nosso corpo. E a gente meio que deixa para segundo plano. E o corpo fala, né? Nós vamos falar sobre isso. E o corpo fala, gente. O corpo fala. O corpo vai refletir. Com certeza. E assim, André, talvez reforçar o que a gente ainda não falou aqui, assim, da quantidade de ser comum, então a gente encontrar pessoas tóxicas. A questão do comum e do normal, quer falar um pouquinho? Porque eu acho assim, a gente, pensando num relacionamento tóxico, muitas vezes a gente está falando de uma pessoa que tem transtorno de personalidade. Também. Né? A pessoa que é o tóxico, seja homem, seja mulher, muitas vezes tem transtorno de personalidade. E os transtornos de personalidade, enfim, vários deles, né? A gente são mais falados alguns aí, né? O narcisista, o excêntrico, enfim. Mas eles são transtornos que precisam ser tratados
realmente com, né, um psiquiatra, um psicólogo, com terapia, né, porque essa pessoa que tem esse transtorno de personalidade, a gente não pode esquecer que é uma coisa estrutural da pessoa, né, e permanente. Né? Então, assim, essa ideia de que as pessoas têm, mas ele vai mudar, ela vai mudar. Assim, sim, tem coisas que a gente consegue, né, com ajuda. Vai mudar, desde que busque ajuda, né, de um profissional. Exato. E a estrutura, por exemplo, a personalidade, André, assim, muitas vezes são pessoas que precisam fazer tratamento o resto da vida, né? Então, se a gente pegar assim, os dados, a gente tem de 20 a 25% das pessoas com algum tipo de transtorno de personalidade. Essas pessoas estão se relacionando, essas pessoas estão no mercado de trabalho, essas pessoas têm famílias. E daí, muitos dizem que é comum. Não, que é normal. Né? Não, mas está normal. Hoje em dia está todo mundo estressado. Teve a pandemia. Isso. Qual é casal que não tem problema? Né? Qual é o filho que não gera problema? Qual é o ambiente de trabalho que não tem problema? Não, isso é normal. E não é normal. Não. Está sendo comum de acontecer porque as pessoas não estão se permitindo, né, buscar por ajuda e acha normal. Mas se buscar por ajuda, vai ver isso que tu acabaste de falar. Exato, porque aí um psicodiagnóstico, um diagnóstico mesmo clínico, assim, dessa pessoa com transtorno de personalidade pode ajudar muito, né? Então, o que acontece é que, então, ele é assim. Sabe, aí a gente fala aquelas coisas, ele tem uma personalidade difícil. Uma personalidade forte. É forte. Assim, gente, muitas vezes essa pessoa com dificuldade de relacionamento, com personalidade forte, aquela pessoa que está sempre ali em conflito, muitas vezes é uma pessoa com transtorno de personalidade. E Aline, o nosso tempo voa, tu viu? Pois é. Nosso tempo voa é um tema que eu também gosto de tratar. Aline, o que eu começava a falar antes, né? O relacionamento tóxico não é só entre o casal. E o que a gente faz com os parentes, assim, com os familiares? A gente despede também? Manda embora? O que a gente faz? Aí realmente eu estava dizendo para o André, assim, é um pouco mais delicado. É claro que existe, né? A gente, como eu acabei de falar, existem esses relacionamentos, essas pessoas que têm esses transtornos, elas estão em todas as partes, né? Se relacionando amorosamente e construindo famílias. E então, obviamente, que a gente vai ter filhos, pais, enfim, situações de trabalho com chefes ou pessoas aí que são tóxicas. Claro que aqui, né, essa situação de decidir, né, vou ficar no relacionamento ou não, ela é limitada quando se trata de alguém da nossa família. E a gente sempre costuma dizer assim que é preciso criar estratégias para lidar com essa situação se ela acontece dentro da família. Administrar essa situação. Tentar, assim, minimizar os estragos, tá, gente? Porque, assim, por exemplo, ser criada, né, ou ter uma mãe, um pai tóxico, vai trazer, obviamente, prejuízos para essa pessoa, certo? Agora, assim, se eu já sou um adulto, se eu já tenho condições, né, de ter o meu lugar, a minha casa, o meu espaço, a minha família, eu também posso, talvez, diminuir a frequência de encontros, eu posso ser mais sucinta, né, nas conversas, enfim. Se eu ia todos os dias, vou 3 dias na semana, reduzo para 2. Se eu passava o dia, vou ficar 1 hora, 2. E também, uma pessoa tóxica também, podemos dizer que é aquela pessoa, Aline, que só murmura, só reclama, é cheia de dor, só fala que tem dor aqui, tem dor ali, né? Tu fala assim... acorda, tá chovendo, reclama que tá chovendo, tem sol, reclama que tem sol, ou seja, uma pessoa que só reclama, só murmura, né? O que eu faço? Falo menos com essa pessoa, quando ela começar a murmurar, reclamar, eu saio de perto. Isso. É uma opção? Assim, eu acho que se é alguém que você consegue ter esse controle sobre a frequência de encontros, eu costumo dizer assim, se a gente consegue se afastar de pessoas assim, ótimo, né, André? Porque uma coisa assim, a pessoa tá com uma situação, tem um problema, e todos nós temos, e todos nós passamos por fases mais vulneráveis, mais tristes, isso ok. A questão é assim, o perfil da pessoa, a pessoa realmente tem aquilo de ser uma pessoa, por exemplo, excessivamente negativa, excessivamente vendo o lado ruim de todas as coisas. Só enxerga o lado ruim. Exato. E claro que isso é tóxico, gente. Quem é que convive com uma pessoa assim, vamos pensar, 24 horas do dia, e vai ficar, que legal, que dia... Bom isso que tu falasse. Bom isso, sabe por quê? Tu estava falando, né? E eu trazendo a memória. Tu convive numa família, num ambiente familiar, num ambiente profissional, ou dentro da tua própria casa com pessoas tóxicas.
Estou falando tu e estou falando eu. Vamos colocar como exemplo. Vamos supor, nós vivemos um ambiente tóxico. Nós vamos acabar também. Entrando nessa situação. E como isso também gera vício emocional, que nós vamos tratar no outro programa. O que acontece? Nós também vamos acabar viciadas emocionalmente em algo. Sim. Convivemos com alguém que só reclama, nós damos ouvido. Então, nós somos viciados em ouvir reclamação e contestar a pessoa, e a pessoa é viciada em reclamar. E eu alimento o vício da pessoa, a pessoa alimenta o meu. Então, por isso, a importância, e eu penso que todos nós temos vícios emocionais, e muitos gerados por causa disso. Então, o que é importante, minha amiga? É importante eu e você, nós avaliarmos aonde estamos, os ambientes que frequentamos, se eles são saudáveis, se eles edificam a nossa vida, nos colocam para cima, nos fazem bem, ou são ambientes e pessoas que nos colocam para baixo, que nos fazem mal. Avaliar também como que está o seu comportamento, a sua postura, o que você fala, o que você pensa, né? O que você assiste nas redes sociais, na TV, o que você lê, porque isso pode estar também te prejudicando, para saber buscar ajuda e administrar isso. Aline, estamos no final, e eu quero que tu deixe algo aí para as amigas e os amigos que estão nos assistindo e os que vão assistir o programa gravado. Se tivesse que deixar uma dica, uma orientação sobre o tema que estamos pincelando hoje, né, Aline? Porque é muita coisa. Então, pessoal, acho que bem importante a gente entender que, então, sim, podemos estar passando por um relacionamento abusivo, podemos estar dentro, enfrentando, né, essa situação de um relacionamento abusivo ou tóxico. Também a gente tem que ter muita noção, assim, consciência de que talvez nós possamos, de alguma forma, estar sendo abusivos com os outros, tóxicos com os outros, isso mesmo. Né? Então, assim, e aí, onde que eu quero chegar, talvez, nesse recado final, assim, autoconhecimento, pessoal. A gente não pode perder de vista que eu preciso saber o que para mim é importante, quais são os meus valores, o que para mim, na minha vida, o que eu quero, né? Quem é a mulher que eu sou, que eu quero me tornar, eu ter esse meu direcionamento e construindo esse autoconhecimento, porque aí, se eu tenho isso muito fortalecido e muito claro, não é qualquer pessoa que chega que eu vou deixar interferir, né, no que eu tenho ali para mim, o que eu tenho como sendo importante para mim. Então, eu acho que a busca pelo autoconhecimento, assim, se fortalecer, né, tentar ir tratar melhor a carência, a baixa autoestima, isso vai quase como uma prevenção, para que a gente esteja mais alerta para futuros relacionamentos tóxicos, porque também tem isso, né, André? A gente acabou não falando, provavelmente outros programas vocês vão falar, mas tem muitas mulheres ou homens que repetem padrões, né? Que eu estava falando também agora. O que vai acontecer com os filhos de um casal que vive um relacionamento tóxico? Ele vai repetir o padrão, vai repetir. E aí, assim, às vezes termina pensando, né? E não se percebe porque se acha normal. Isso, porque muitas vezes, assim, entendo, assim, é um encontro, né? Tem algumas características no outro que fazem com que o abusador também venha. Então, assim, quais são essas características minhas que eu preciso melhorar, fortalecer, para que num outro relacionamento eu também não venha de novo a... Importante, estamos no final do programa, mas olha só, num outro relacionamento. Não tem aquele homem que casa 2, 3 vezes, aquela mulher que casa 2, 3 vezes? Espera aí, o problema está em quem? Está nas 2, 3 pessoas que ele se relacionou, que ela se relacionou, ou está nele ou nela? É isso, eu acho que esse alerta é um alerta. É um alerta. É um alerta. É um alerta. E o que tu falasse muito importante, nós não estamos sendo tóxicos na vida de outro? Provavelmente estamos, viu? Eu tenho a coragem de dizer que provavelmente nós estamos. Em algum momento, todos nós somos. Em algum momento, todos nós somos. Forte isso, Aline. Gente, o assunto é sério. É sério, porque você acha que é normal o que está acontecendo na sua vida e não é. Está sendo comum porque as pessoas não estão buscando pelo autoconhecimento. Então, busque pelo autoconhecimento. Eu tenho certeza que eu e a Aline, se fôssemos contar nossos depoimentos... Então, pois é. Né? Quem sabe um dia, né, Aline? A gente conta... faz um programa que o Fabiano Brasil de Gandréia pode fazer 2 horas de programa e eu trago mais 2 amigas e a gente faz uma rodada aqui de depoimento, né? Eu acho que o Beto disse assim, concordando lá, né? Acho que foi isso que eu ouvi. Gente, estamos então encerrando o nosso programa, Despertando Mulheres, nesse mês de julho, com a jornada emocional,
vários temas. Vamos falar sobre o tema O Corpo Fala, já pincelamos aqui. Vamos falar sobre vícios emocionais e crenças, a crença de identidade, capacidade de merecimento, as crenças limitantes. Então, eu aguardo você toda segunda-feira às 20 horas pelo Poa Streaming, o nosso programa que tem o apoio do Shopping Total, presente a cada momento, e Móveis do Bem, móveis para a vida toda. Siga lá, @móveis do bem. Também me siga no Instagram, @andrea.fioravante. E como é que eu te encontro? Como é que as amigas e amigos te encontram, Aline? Sim, então, pode ser pelo meu Instagram, @AlineFernandaFishborn, que é o meu nome. É só me comunicar por lá. Gente, foi um prazer estar aqui, um prazer te receber, Aline, obrigada. Né? E o nosso programa fluiu aí super rápido. Espero que nós tenhamos contribuído na sua vida e permaneça ligada no programa Despertando Mulheres. Um grande beijo, Deus abençoe.